Hoje nós vamos estudar ou continuar estudando Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Nós estamos vendo três personagens em destaque de importância aqui em Atos. O primeiro personagem é Jesus o Nazareno, o qual foi apresentado pelos apóstolos após curarem aquele aleijado. E eles apresentaram Jesus com firmeza, com coragem e, como diz o texto, com intrepidez. Outro personagem do capítulo 4 é a igreja. A igreja unânime, como uma só pessoa, orando pelos apóstolos que estavam sendo questionados pelo Sinédrio. E eles voltaram em segurança, voltaram com uma advertência de que não deveriam mais falar do nome de Jesus. Mas eles, em vez de fingir, eles não fingiram, não, eles já falaram na hora mesmo. Vocês acham que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eles continuariam a pregar a palavra de Deus com um preço um pouco alto. E a igreja estava em oração. A igreja não estava em oração e num tipo de exaltação a João e a Pedro, mas exaltando o Deus soberano. E eles oravam dessa maneira e entendiam também que o Salmo 2 se referia, não exatamente, mas como uma aplicação para o que eles estavam passando. Ou seja, por que as nações se enfurecem? Por que os povos imaginam coisas vãs? Esse é um texto exclusivamente para Jesus Cristo quando vai reinar aqui na terra. E antes disso as nações não querem Jesus reinando. E eles pegam esse texto e aplicam para os apóstolos também. Por que esses povos, essas pessoas não querem que Pedro e João preguem o Evangelho? Porque há um ódio continuado de Satanás contra Jesus Cristo. E quem é seguidor de Jesus, ele recebe o ódio também de Satanás. Portanto, você pode encontrar pessoas que vão odiar a sua pessoa sem que elas saibam exatamente por quê. Mas é porque o Deus desse século incentiva as pessoas para odiarem aqueles que são seguidores de Cristo Jesus. Essa é a razão. E agora nós vamos estudar o terceiro personagem desse capítulo, que é José, também conhecido como Barnabé. Barnabé quer dizer filho das consolações, o filho da consolação. Toda vez que você encontra um nome na Bíblia começado com bar, não é bar de boteco não, tá? Bar quer dizer filho em hebraico. Então ele é filho de Nabi, ou seja, filho das consolações. Porque ele era um homem muito dado às pessoas, ajudava as pessoas e queria o bem delas. Há algumas pessoas que são realmente extraordinárias. Tem pessoas que, quando elas partem desse mundo, ou se elas partirem desse mundo enquanto estivermos aqui, elas fazem muita falta. Porque são pessoas extraordinárias, elas são além do comum, elas ultrapassam aquela média de pessoas comuns. Elas são pessoas que realmente fazem uma diferença positiva nas nossas vidas. Por esses dias faleceu o pastor Tim Keller. Tim Keller, depois vocês podem pesquisar, aqueles que não conhecem, pesquisem na internet, você vai ficar abençoado com a vida dele. É um homem, um pastor da Igreja Presbiteriana de Nova York. Um lugar sem Deus, cada vez mais sem Deus. Então ele era um homem que pregava para uma cidade, para pessoas que eram muito materialistas, ou são muito materialistas. E a igreja dele é uma igreja de milhares de pessoas, fazendo diferença naquele local. E os escritos dele, a maneira como ele pregava, é um homem que realmente deixa
muitas saudades e também um homem que, pela partida dele, clama por peças de reposição. Então, se essas pessoas não são substituídas no sentido de pessoas que fazem semelhante, então nós vamos empobrecendo cada vez mais na vida cristã, porque dos vivos já temos uma falta de liderança muito grande, e esses bons que vão partindo para a glória vão deixando um grande espaço aqui, como José, o Barnabé, um homem que fez grande diferença. E nós vamos estudar esses poucos versículos, a partir do versículo 32, vendo como aqueles crentes estavam vivendo e como desponta esse homem tão importante, vamos chamar de Barnabé. Versículo 32, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. A igreja viveu um momento em que alguns dizem que nunca mais vai se repetir. Eu discordo disso. De modo geral, todo mundo ao mesmo tempo não vai acontecer mesmo. Porque ali eles tinham 5.000 crentes e esses 5.000 crentes tinham um coração só. E hoje nós não temos 5.000 crentes, nós temos milhões e milhões de crentes no mundo todo. Então é impossível até nós termos notícia se a igreja está vivendo assim. Mas nós podemos reduzir para a nossa igreja. E a nossa igreja vive, se não na perfeição, porque eles também não viviam na perfeição, a nossa igreja vive isso. A nossa igreja vive o amor. A nossa igreja vive a palavra do Senhor. Porque aquela igreja, se você disser, aquela igreja tinha muitas coisas positivas. Sim, e nós também temos. E aquela igreja tinha coisas tão negativas que a nossa igreja nem pensa em ter, graças a Deus. Portanto, em vez de nós ficarmos com um coração de inveja, que tal nós reproduzirmos aquilo que o Espírito Santo já colocou nos nossos corações? O mesmo Espírito que foi derramado no coração deles é o Espírito que foi derramado no seu coração. Então não tem por que nós sermos muito diferente deles, mas eles criam com um coração e com uma alma. Todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles creem com um coração só. Nós não temos coração fragmentado, cada um crê de um jeito. Não, nós cremos no mesmo Cristo Salvador. Se nós tivermos pessoas que creem diferente, a gente chega nessas pessoas e explica direitinho para elas como elas têm que crer. Se elas não quiserem crer assim, a gente pede para elas se afastarem de nós, para não nos contaminarem. Mas a igreja tem um coração e uma alma. Nós temos o mesmo sentimento para com Cristo Jesus. Quando eu entro no meu quarto, eu vou para um canto da casa, ou eu oro ali sozinho, o sentimento que eu tenho é exatamente o mesmo sentimento que você tem na sua casa, no seu cantinho, orando. Não tem diferença nenhuma. O amor que eu tenho pelo Senhor é o mesmo amor que você tem por Ele. Quando o seu coração ferve pelos perdidos sem Cristo Jesus, é o mesmo fogo que está no seu coração, está no meu também. Isto é, se nós estamos vivendo a palavra. Se nós estamos vivendo a palavra, nós temos a mesma palavra. Se nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos servindo ao mesmo Senhor. Se nós estamos andando no Espírito, nós estamos andando pelo mesmo Espírito. Então, paremos de falar que aquela igreja era a igreja. Porque não existem igrejas. Existe uma igreja, a igreja de Cristo Jesus.
Às vezes eu penso que pessoas, quando começam a elogiar demais a igreja primitiva, elas não querem elogiar tanto a igreja primitiva, elas querem criticar a nossa igreja. Como que dizendo, lá eles amavam, hoje ninguém ama ninguém. Nós amamos. É só você andar pela igreja, é só você conhecer as pessoas que andam com o Senhor, que você não vai ver grandes diferenças. Ninguém considerava que as suas coisas eram suas próprias. Tudo era comum. Karl Marx escreveu e propôs que a sociedade deveria distribuir suas rendas, que não haveria propriedade exclusiva, que o direito de propriedade era uma ilusão, um engano, mas os governos competentes, eles têm que ter o domínio das propriedades, e o governo distribui as rendas e as propriedades, e dessa maneira nós teremos um mundo justo, um mundo sem violência e um mundo bom para se viver. Essas eram as ideias de Karl Marx. Ele desconsiderou o fator humano, porque quando nós temos o fator humano, isso tudo que ele propôs como, vamos dar o benefício da dúvida para ele, como ele propôs como uma coisa boa, vai estragar, porque nós temos gente que gosta de poder, gente que vai pegar para si e vai dizer que vai distribuir e não vai distribuir nada, ou vai dar migalhas enquanto eles ficam com a fatia muito grande. Isso não dá certo em lugar nenhum, porque as pessoas são egoístas e as pessoas são ambiciosas. E quando eles falam que a proposta de Karl Marx partiu daqui, nós nos sentimos ofendidos, porque aqui não houve nenhuma ação governamental. E governamental não quero dizer do país, da cidade, eu estou falando dos apóstolos. Não houve nenhuma ação dos apóstolos. Vocês não têm bens, os seus bens são da igreja. Não houve isso. Isso era algo voluntário, partia do coração das pessoas. Os apóstolos só tomavam posse dos bens para distribuir depois que as pessoas voluntariamente davam aquilo. Mas não era confiscado delas e também não era o poder que a igreja tinha sobre as coisas dos outros. O direito de propriedade existe, o que é seu, o que é meu. Se você quiser dar voluntariamente, movido pelo Senhor, com alegria, você dá. Se você não quiser dar, você não precisa dar. Se você vende algum objeto e quer dar 100% para a obra de Deus, você pode dar. Se você quiser dar 50%, você pode dar. Se você não quiser dar nada, pode ficar tudo com você. Esse é o espírito da igreja. O apóstolo Paulo disse que não é para dar constrangido, nem com tristeza e nem por necessidade. Não é porque o missionário precisa que eu tenho que dar. Não é porque a igreja tem uma necessidade que nós temos que dar. Mas cada um dê com alegria, o quanto tiver proposto no seu coração. Nem de dízimo nós falamos na igreja. Nós falamos apenas de voluntariedade e movidos pela alegria que há no Senhor. É assim que nós lidamos com dinheiro e com bens. No versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É um lugar muito bom de viver, mas eu quero desafiar os irmãos e me atrever a dizer que nós vivemos esse ambiente.
Nós não curamos pessoas, não ressuscitamos mortos, porque nós não precisamos fazer isso, uma vez que a Bíblia já está completa. Para chamar a atenção dos pecadores, nós não temos nada para oferecer, senão a pregação da palavra. E é assim que Deus quer que seja. Mas antes eles não tinham a Bíblia. Então eles precisavam ter um chamariz. E o chamariz eram curas. Aí você pode dizer, podia ser assim agora, né? Porque eu ia ser curado. Não, era apenas um chamariz. De uma multidão de aleijados, pegava um e curava. De uma multidão de pessoas que morriam, um era ressuscitado. Então, não pense que você seria premiado se nós estivéssemos vivendo essa época. Só se Deus quisesse usar você como um chamariz e um exemplo do poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Não existe esse negócio que todo mundo era curado. Todo mundo queria ser curado, mas nem todos eram curados. Mas havia poder sim. Os apóstolos, eles não ficavam exaltando o poder e as curas. Eles exaltavam a pessoa de Cristo Jesus, que não estava morta, mas a pessoa de Jesus estava viva. Jesus está vivo. E como você prova que Jesus está vivo? Esse aleijado foi curado, não foi? Quem que curava? Igual nós fizemos, Jesus de Nazaré. Então isso prova que ele ainda está operando hoje. Essa era a mensagem deles. Ele não morreu. E havia abundante graça em todos. Há graça também nessa igreja. Há graça no sentido de nós não somos legalistas, mas nós deixamos que o Espírito Santo opere o amor de Jesus. Nós agimos com as pessoas não com legalismo, mas com graça. Agora eu estou falando, claro, quando nós estamos andando no Espírito. Se acontecer diferente do que eu estou falando, é porque nós pecamos em algum momento aí da nossa jornada. Mas nós podemos voltar atrás. Podemos nos arrepender e viver a abundante graça de Jesus. O que é graça? É um favor que nós não merecemos, mas que Jesus deixou derramar nos nossos corações através da cruz. O que é graça na igreja? Ninguém aqui merece nada, mas um recebe o amor de Deus através da vida de um e de outro. Nós não merecemos. Então, quando eu recebo um bem da sua parte, uma oração, por exemplo, eu não mereço isso. Você tem a sua família para cuidar, por que você vai pensar em mim? Mas é porque a graça está no seu coração. E além de você orar pela sua família, você toma um tempinho para orar por mim também. E quando nós agimos assim uns com os outros, nós estamos demonstrando abundante graça. E quanto mais nós fizermos isso, mais a graça do Senhor está jorrando na igreja, uns para com os outros. E é assim. Eu experimento essa graça não só nessa igreja, mas quando eu encontro crentes também de outras igrejas em outros lugares. Então esse é o amor de Cristo Jesus funcionando desde a igreja primitiva até agora. Então essa história de ficar falando que a igreja primitiva era a igreja verdadeira. Hoje a gente vive uma igreja que não era aquela. Não era aquela apenas no sentido que nós estamos em 2023 e eles estavam no ano 33. Tirando aí umas diferenças, mas vamos deixar assim, ano 33. Então, meus irmãos, nós vivemos o mesmo amor que aqueles crentes. Então, se eu exaltar a igreja primitiva e falar mal da igreja atual, eu estou dividindo a igreja. E não existe isso. Então, se existem erros hoje, nós precisamos consertar. Porque nós vamos mostrar alguns erros muito feios na igreja primitiva. Então, havia também. Mas nós temos o mesmo Espírito e podemos nos arrepender. Versículo 34.
pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Bom, eu não acho que aquela igreja, os crentes estavam financiando as dívidas que os crentes estavam fazendo. Como a igreja não tem que financiar a dívida de ninguém. Você não tem que financiar os meus negócios, e eu não tenho que financiar os seus negócios. A questão era muito mais específica do que isso. Vamos lembrar que acabou de acontecer um evento ou uma festa chamada Pentecoste. E o Espírito Santo desceu. E muitas pessoas se converteram que eram de outros lugares. E em vez de voltarem para os lugares delas, elas ficaram ali em Jerusalém. Se nós tivéssemos que aconselhar agora, quem sou eu? Porque aqui a Bíblia está relatando a história. Mas se nós tivéssemos que aconselhar aqueles crentes, nós diríamos o seguinte: você se converteu, sabe o que você faz agora? Dá uma dica, irmãos. Volta para casa. Quando seu coração queima num acampamento, o que você faz? Volta para casa. Vai trabalhar, vai cuidar da sua família. Porque lá você tem seus negócios, lá você tem seu sítio, lá você tem seus animais. E você precisa tocar os seus negócios. Mas eles ficaram ali, eles ficaram aglomerados ali. E o que acontece? Quando um monte de gente fica num lugar que está muito gostoso ficar, mas só alguns trabalham, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai acontecer um caos social. E aqui começa a acontecer isso. E a igreja chega a um ponto que, inclusive, depois vem uma época de fome, que o profeta Ágabo profetiza, e os crentes iam passar necessidade. Talvez eles já passariam necessidade, mas a quantidade de crentes aqui ficou muito, muito grande. E não é em todos os lugares que, quando chega um monte de gente sem combinar, tem emprego para todo mundo. Não, o crescimento de uma cidade ele acontece paulatinamente, ou seja, devagar, aos poucos. Tem que vir uma fábrica, aquela fábrica tem que se estruturar, as pessoas têm que se habilitar para trabalhar naquela fábrica, aí vai crescendo. Aí ele começa a trazer familiares, é assim que vai crescendo uma cidade. Mas numa região de agricultura, com algum comércio, nós já temos aqui 5.000 pessoas. Então inflou a cidade. E havia necessitados. Então as pessoas que possuíam terras ou casas, e eu até me arrisco a dizer que aqueles que estavam ali, mas que tinham terras lá nos seus lugares, eles começaram a mandar um WhatsApp e falar para o familiar, né? Essa propriedade aí vende e manda o dinheiro por Pix. Né? E aí eles começavam a vender as coisas deles. E sempre haverá necessitado. O Senhor Jesus já disse isso, que haveria necessitados. Mas também as pessoas precisam saber lidar com o dinheiro. Grande parte do ensino da igreja também tem que ser ajudar pessoas a não colocar os pés pelas mãos, né? Para as pessoas saberem seus limites, porque depois pode faltar. Mas eu recebi muito, estou cheio da grana. Então, aprenda com quem? Com José. Vacas gordas? Então, segura aí, porque podem vir as vacas magras. E aí José aprendia a estocar, aprendia a poupar, e assim evitava grandes transtornos lá na frente. E assim os crentes deveriam aprender também. Mas tudo bem, quando as coisas ficam ruins, não é a hora da gente dar um curso de educação financeira. É hora de ajudar as pessoas. Então, nas coisas básicas que as pessoas precisam, é o momento de ajudá-las. E aí eles vendiam, sim, as propriedades, traziam os valores correspondentes. E quando eles pegavam esses valores,
eles traziam voluntariamente. Os apóstolos não estavam dizendo: você tem 2 juntas de boi, vende uma e traz o dinheiro para nós que nós vamos distribuir. Não, nada disso. Cada um fazia isso voluntariamente. E o que eles faziam? Versículo 35: e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Os apóstolos também funcionaram ali temporariamente como um banco, talvez, né? Eles recebiam o dinheiro e eles distribuíam a qualquer um, mas não de qualquer maneira. A pessoa tem necessidade, não importa qual família ela seja. Se é um recém-convertido, ou se é daqueles que já estavam andando com João Batista, com Jesus, com os apóstolos, não importa, todos serão ajudados. Mas não de qualquer maneira, à medida que alguém tinha necessidade. Eu imagino que aqueles crentes se anteciparam. Eles já venderam, alguns deles, né? Venderam alguma coisa que eles tinham, alguma propriedade, e eles deram para os apóstolos e falaram: vocês cuidam desse dinheiro. Porque pode ser que em algum momento vai vir alguma dificuldade. Então vocês já têm um dinheiro. Você sabe que chegou um tempo que os apóstolos não queriam mais essa tarefa? Essa tarefa ficou muito pesada para eles. Porque se pregadores da palavra que precisam estudar a Bíblia, ter um tempo, talvez, né, um tempo a mais de oração do que as outras pessoas, se eles vão ficar cuidando de senhoras da igreja, viúvas com dificuldade, ir atrás de uma coisa, de outra, e ficar pagando conta de luz de um, de outro, eles não vão dar conta do ministério deles. Aí chega um momento que eles falam: essa atividade vai ser de um grupo que vocês escolherem. Porque os apóstolos, eles começaram, imagino eu, que começaram a receber muito dinheiro. E ficar controlando aquilo como tesoureiros particulares da igreja, aquilo não era bom. E aqui nós temos um exemplo. O exemplo de José, chamado Barnabé. O que esse homem fez foi maravilhoso, mas ele fez por conta e risco dele. Isso aqui não é um padrão para você, isso aqui não é um padrão para Ananias e Safira. É bom já adiantar isso. Ele fez porque ele quis. Ele recebeu alguma glória? Sim. Às vezes as pessoas acabam sabendo quem doou o quê. E às vezes informações vazam. Foi ele que doou. E ele recebeu glórias por causa daquilo. As pessoas acharam: esse homem é um homem de Deus. Depois veio um outro problema de Ananias e Safira. Mas vamos ver Barnabé. José, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Dá vontade de cantar a musiquinha que eles conhecem, né? Barnabé quer dizer filho da exortação. Mas o pastor falou que é filho da consolação, mas é a mesma coisa. Exortar é consolar. Exortar envolve também repreender, mas é consolar. Estar do lado. O Espírito Santo é aquele que está do nosso lado. Ele é o nosso consolador, aquele que nos exorta. E os apóstolos começaram então a chamá-lo assim, deram esse apelido para ele. Ele era um levita, porque ele era da família de Arão. E só podia ser levita quem era dessa família. Jesus não podia nunca ser um levita, porque Jesus era da família de Judá. Mas ele era sumo sacerdote. Como que isso aconteceu? Daí tem um dispositivo que Deus tirou lá de Gênesis, né? Ele era da ordem de Melquisedeque, mas isso é outro estudo. E esse homem era de uma ilha chamada Chipre. Quem nasce em Chipre é o quê?
Cipriano, dá vontade de falar cipriano. É o que, Jonas? Cipriota. Quem nasce em Chipre é um cipriota. Então ele era um cipriota. Esse homem é levita. Bom, vamos não estabelecer, mas relembrar uma coisa. Levita não pode ter propriedades. Essa era a lei de Moisés sobre os levitas. Agora, eu não sei o que aconteceu que esse homem tem uma propriedade. Embora os crentes não viveriam mais a lei de Moisés, mas como ele é identificado como um levita, nós vamos achar muito esquisito um recém-convertido levita ter propriedade. Então, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Não sei se ele ganhou recentemente, o que aconteceu, mas ele tinha aí uma propriedade. E ele vendeu isso, talvez, né? Só chutando aqui, não sei. Talvez ele até pensasse, bom, embora eu não viva mais na lei de Moisés, eu como um levita, eu nem deveria ter essa propriedade. Então, que bem vai me fazer isso? As pessoas sempre vão falar, você não era um levita, mas tinha propriedade? Não sei se foi isso. Mas ele vende a propriedade e ele trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quando fala trouxe o preço, quantos por cento vocês acham que ele depositou aos pés dos apóstolos? 100%. 100%. O preço. Não um preço, mas o preço. Ou seja, ele vendeu aquele campo por 200 mil reais e trouxe 200 mil reais para os apóstolos. Para que os apóstolos administrassem aquilo. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava vender, a igreja não estava confiscando bens das pessoas, a igreja não estava fazendo uma lista dos que têm propriedades e dizendo, agora você é o próximo a vender, vende e traz. Não havia nada disso que a gente entende na palavra de Deus. Mas ele fez aquilo de coração, voluntariamente e com alegria. E ele deu para os apóstolos e os apóstolos iam administrar aquele dinheiro. Então, Barnabé foi um homem, realmente um homem de Deus, um homem abnegado, ou seja, que abriu mão daquilo que possuía, porque afinal de contas era dele. Ele abriu mão para ajudar em alguma necessidade que porventura surgisse. Esse era o espírito da igreja. Esse é o espírito das igrejas hoje, ou da igreja de Cristo Jesus. Aí talvez você vai dizer, você está exagerando quando diz que a nossa igreja, ou a igreja atual, ainda vive isso. Meus irmãos, eu conheço história, talvez pelo meio onde eu vivo, eu conheço histórias que deixariam os irmãos impressionados. E eu vou contar, não para exaltar essa pessoa que eu vou contar, mas eu vou falar porque eu quero, é o meu esforço, provar que acontece hoje sim. O Instituto Bíblico Peniel tinha uma escolinha particular Peniel. Conhece, Deise, alguém que estudou lá? Alguns aqui foram beneficiados com essa escolinha. Em determinado ano, o governo disse que para continuar escolas assim, de ensino, antes a gente falava primário, agora eu preciso achar o termo aí, como que é hoje? Não, o primário antigamente é o quê? Ensino, né? Básico. Ensino básico, né? Primeira a quarta série, hoje até é diferente. Então já estou por fora. Fundamental 1, obrigado. Então, quem ensinava as crianças, voltou no regime anterior, tá? Primeira a quarta série, tinha que ter ensino superior. Porque funcionava com pessoas com magistério. O bendito curso magistério, um excelente curso. E aquele curso não é que seria extinto, mas se não tem aluno, então acabou que quase que foi extinto, né? Então as pessoas tinham que fazer o magistério
superior ou um curso de pedagogia. E a nossa escola ficou muito pesarosa com aquilo, porque hoje, se você encontrar pessoas aí de 60 anos até 70 anos, você vai encontrar pessoas falando que estudaram em Peniel. Mas estudou em Peniel? É missionário? Não, nem crente é. Mas estudou em Peniel como? Ele estudou quando era criança. Então, houve essa escola que ajudou muito as roças, e até pessoas da cidade queriam fosse para lá e estudar lá os filhos. Mas com essa nova lei, não podia mais. E aquela época era muito difícil gente com o nível superior, ainda mais de pedagogia. E então, o que aconteceu para a nossa escola não fechar, aí nós procuramos a Secretaria da Educação, e eles falaram que elas poderiam continuar da aula, mas tinha que ter pessoas com esses cursos para assinar documentação, para que a escola continuasse. Então nós nos levantamos lá, alguns conhecem os irmãos, o irmão Jadir, o irmão Luiz Silva e o irmão Pércio Coutinho. Esses três se levantaram para fazer esse curso, fazer lá em Ouro Fino e presencialmente, 3 anos e meio. Mas e os recursos para isso, né? Meus irmãos, um irmão ficou sabendo, visitando Peniel, e ele abriu uma loja de confecção em São Bernardo do Campo, e ele falou: os recursos dessa loja irão para sustentar a obra. Então, eu vou pagar o curso de vocês enquanto Deus abençoar, e dos 3, integralmente. Ele ia pagar a faculdade de nós 3 integralmente durante 3 anos e meio. Os irmãos Luiz e Jadir, eles tinham automóvel, eu não tinha automóvel. Ele falou: e vocês não vão revezar para ir lá? E você não tem automóvel, como que você vai revezar? Então eu vou te dar um carro. E ele me deu uma Belina 83, muito boa. E ele deu. Eu falei: mas eu vou pagando como? Não, esse aqui é do irmão para o ministério, para você fazer faculdade. Durante 3 anos e meio, aquele irmão sustentou integralmente a mensalidade de nós 3 e ainda mais deu esse veículo, porque ele amava e ama a obra do Senhor. Agora, esse é apenas um exemplo. Tem muitas outras pessoas que têm feito coisas semelhantes. Então, meus irmãos, eu queria exaltar a Igreja do Senhor Jesus Cristo em qualquer época. Em qualquer época vai haver crentes que não andam com o Senhor, mas vai haver crentes que amam o Senhor igualzinho a eles, não tem diferença nenhuma, igualzinho a eles, que vendem coisas, que dão dos seus bens para os outros, e essa é a obra do Senhor. Eu já vi pessoas dando uma casa com escritura, tudo para alguém. Eu já vi pessoas dando barco com motor. Eu já vi pessoas fazendo muitas coisas, e os irmãos já viram isso também. Então o Barnabé sempre ajudando sem interesse. Eu creio que ainda tem pessoas assim hoje. Barnabé ajudou a integrar Paulo, ou Saulo, no meio dos crentes. Barnabé que pegou pela mão Paulo e colocou para os crentes, falou: para de ficar com medo dele, esse homem que é servo de Deus. Ele integrou Paulo. Barnabé era um homem de confiança nos assuntos da igreja. Barnabé era o escolhido do Espírito Santo para fazer a obra missionária junto com Paulo. Infelizmente, ele se desentendeu com Paulo, porque essas coisas acontecem também. E ele teve uma fraqueza igual a de Pedro. Mas, meus irmãos, Deus está operando hoje ainda, amém? Então, em vez de você ficar com inveja ou criticando a igreja de hoje, seja como aqueles crentes. Seja aquilo que você tem que ser. Um crente para o Senhor Jesus Cristo, um discípulo de Cristo, ajudando as outras pessoas naquilo que for necessário.
Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos porque o Espírito Santo daquela igreja primitiva é o mesmo de hoje. E nós agradecemos porque o Senhor tem feito também muitas maravilhas na igreja atual. E pedimos a Deus que sejamos participantes dessa maravilha que o Senhor está fazendo na tua igreja hoje. Que preguemos a tua palavra, que ajudemos os outros, que sejamos homens e mulheres de oração, de firmeza e ousadia no Evangelho. Nós agradecemos por isso e estamos muito contentes com a tua igreja, porque é do Senhor. E é em nome de Jesus que oramos. Amém.